Foi. Voltando. Voltamos, eu estava fazendo um comentário. Caramba, Povo do escambo. estava comentando, caramba, como é mais fácil se relacionar com 300 pessoas numa roda do que se relacionar com essa bendita dessa telinha desse tamanho que está aqui na minha frente aqui. Não, Mas, é difícil. Nós estamos passando por um processo aí que é de muito uso, né? Muito uso. Então, o peso está muito grande e as grandes empresas, elas sugam tudo, toda a qualidade. Num momento como esse, você não dá para imaginar o número de pessoas que estão conectadas em lives e outras coisas mais. Então, não está fácil, não. mas estamos aqui de volta, já tem 15 de volta aqui. Vamos Davis, Maciel, vamos lá. Vamos chamar o povo. Eita, vem vindo, eita, já chegou. Eita, vem vindo, eita, já chegou o toque do pandeiro e o mundo inteiro já se acordou. O mundo já tá acordado com o toque danado do pandeiro e do tambor. Eita, vem vindo, eita, já chegou. Eita, vem vindo, eita, já chegou. Quero ver na batida das mãos e sentir na pisada do pé o poema fazer cafuné na cabeça de um cidadão que trilhando as estradas de chão, carregando o corpo com fé, faz chapéu, revira na cabeça e antes que aqueça, não usa mais não, mais não, mais não. Eita, vem vindo, eita, já chegou. Eita, vem vindo, eita, já chegou no pé do tablado, a toada de um cantador, o discurso pensado e rimado, a poesia sem medo da dor, a poeta, a atriz, o ator, o teatro fazendo escarcéu, vai cumprindo o grande papel de brincar com a senhora e o senhor, aliviar a tristeza e a dor, sem ter medo de ser infantil, tá em segundo teatro no Brasil, meia volta por ver começou. Começou. Mas, aonde foi que começou? Aonde foi que friviou? Aonde foi que nasceu o frivião? Nós vivemos uma época de muita efervescência, de muita organização, não havia uma visibilidade grande, porque a gente não tinha o que temos hoje a nível de comunicação, mas a década de 70 e 80, principalmente na resistência à ditadura, os movimentos populares estiveram sempre muito fortes. E a gente se reunia a nível de teatro com uma grande confederação nacional, que era a Confenata, Confederação Nacional de Teatro Amador. E se usava muito esse nome teatro amador como uma fortaleza para dizer que nós não éramos o outro teatro. Não tínhamos a mesma intenção do outro teatro. E era uma coisa fantástica, porque juntava-se vários pensamentos de várias correntes políticas dentro do próprio movimento. Chegou um momento que foi o próprio movimento que começa a se romper, essa ditadura que não rompe nunca, ela continua com a gente, ela teve em todos os governos que teve até agora, até nos governos do PT, a ditadura esteve presente, nunca se conseguiu afastar o Heleno, nunca se conseguiu aposentar os caras que hoje estão no poder, mas chegou um momento em que a própria confederação e as federações de teatro não nos contemplavam mais. Elas viviam muito do seio das capitais, poucos eram as cidades do interior que se participavam de um movimento como esse. E toda essa discussão política, essa briga, esse vai e não vai dos grandes congressos, que muitas vezes terminavam em grandes gritos, em grandes brigas, em grandes teses, cada um tinha as suas teses, estava parecendo muito um partido político. E haviam vários partidos políticos. Eu mesmo comecei por um, dentro da federação, e depois passei para outro em seguida. Até quando descobri que eu não posso ser partido, porque eu quero buscar minha vida sendo inteiro.
E, nesse momento, a gente rompe com esse movimento de federação e passa a pensar de que a gente poderia fazer a nível de um movimento que fosse um movimento que saísse da sua zona de conforto, no nosso caso, as praças de Natal, e que fosse para o interior do estado e que a gente começasse a mexer. Dando uma conversada, uma pesquisada sobre isso, nós descobrimos que já existia um movimento assim. Já existia um movimento em Pernambuco, o MTPP, Movimento de Teatro Popular de Pernambuco. E esse movimento, ele tinha uma característica que tinha um pouco parecido com o movimento federativo, que era, ele tinha diretoria, ele tinha documentação, e até hoje tem, ele tinha eleição, e nós pensamos, pô, mas não é isso que nós queremos para um movimento. Um movimento que tem dono, que tem um líder, um movimento que se auto-intitula, que há umas lideranças, um movimento que se rege pelo regimento interno, é a mesma coisa do Congresso Nacional, é a mesma coisa dos partidos políticos, é repetir a mesma forma das organizações que aí existem. E aí pensamos em fazer um encontro, e nesse encontro a gente conhecer quem fazia teatro de rua no Rio Grande do Norte. Era o nosso princípio de tudo. A gente sabia, e muitas vezes pensávamos que éramos só nós, o Alegria, Alegria, mas a gente começou a ver que pelas cidades do interior, todo mundo já fazia teatro de rua, até porque não tinha palco. Raras as cidades como Caicó, Currais Novos, que tinha um palco numa escola, algumas outras tinham um palco e os grupos faziam teatro ali, praticamente, se podia dizer, teatro para a família, para os vizinhos, para os amigos, né? Porque até o meio de divulgação era muito ruim para fazer isso. Então, nós passamos a entrar para dentro do interior. Nesse momento, surge uma grande revolução no Rio Grande do Norte, a partir da cidade de Janduís. Janduís, já chegando, saindo da administração do Salomão Gugel e entrando na administração do Zé Bezerra, começa a fazer um trabalho de mobilização popular muito forte. E nessa mobilização popular está a arte. E junto com essa arte está a chegada do Rai Lim. O Rai chega e vai para Janduís, enquanto isso eu estou em Carnaúba dos Dantas fazendo um trabalho junto com a Vera, onde a gente reuniu naquele momento 3 grupos. Depois apareceu o quarto, que era, a princípio, um grupo de crianças, que ficava dentro de um processo, um projeto desse de assistência social, um grupo de jovens, que chamava-se Trilhas e Tralhas, um grupo da moçada já assim de 16, 17 para cima, que eram Trilhas e Tralhas, e depois veio o outro grupo, que foi para mim um dos mais importantes da cidade, que era o Terceiro Ato, que era um grupo formado só por idosos. E de crianças, o Folia. E tinha o Folia, que era de criança, que era o início desse processo todo através do Folia. E quando a gente começa a brincar com isso, começa a aparecer em outros lugares, Lagoa Nova, e outro, que aí Lagoa Nova tem um trabalho, o pessoal está lutando por uma casa de farinha comunitária, a Vera é médica em Lagoa Nova, que sempre teve uma relação muito forte nesse sentido. A Vera era médica num canto, a gente chegava lá. A Vera era médica em Carnaúba, a Vera era médica em Currais Novos, a gente chegava lá. Então a Vera sempre foi um grande abrigo, um grande local, onde ela sempre misturou essa coisa da medicina com a arte o tempo todo, né? E hoje mistura com magia, com massagem, com todas essas pesquisas, e sendo poesias, né? E chega a ser sendo poesia. Então, isso o Rai chega em Janduís e começa a desenvolver esse trabalho com as crianças e com os adolescentes, e isso mexe com a estrutura escolar, isso mexe com as cidades vizinhas. As cidades vizinhas começam a ir a Janduís para ver essa experiência. Era comum a gente encontrar gente de Caraúbas, gente de Patu, gente de Caicó, quer dizer, muita gente indo a Janduís. Janduís se torna um reduto de discussão, de mobilização popular. Aí, Campo Grande foi constantemente, já que era ali vizinha, né, São Paulado lá na outra. Então, era um movimento muito forte e o pessoal não saía muito de Janduís. Quando a Vera começa a abrir alguns lugares, alguns caminhos, e leva o Rai, o Leandro e o Toinho para uma ação em Currais Novos. Dessa ação leva para Carnaúba dos Dantas,
E a gente vai se encontrando aí pelo meio do caminho e resolve, então, se reunir para fazer um encontro de teatro. Um encontro de teatro de rua. A princípio se botava esse nome, Encontro de Teatro de Rua. Depois aqui a gente viu que eram tantas as manifestações de rua que o teatro estava chegando ali naquele momento, pelo menos a nível da nossa função, do nosso trabalho, era agora que a gente estava fazendo. E começamos a discutir como seria o nome desse encontro. O Grimário Farias propôs, após de uma série de discussão e conversa com as 8 pessoas numa mesa da Fundação José Augusto. Nessa época, eu trabalhava na Fundação José Augusto. E a gente discutiu que a gente queria fazer um encontro onde não era patrocinado por ninguém, onde não era financiado por ninguém, onde a gente ia se autofinanciar e que todo mundo ia entrar com alguma coisa para poder fazer esse encontro, essa troca. Quando falou em troca, o Grimário lembrou do nome escambo e propôs, isso é um escambo. Então, só precisou dessa frase, isso é o escambo, para que todo mundo assumisse essa palavra escambo. Mas onde fazer? O Rai estava na reunião e propôs Jean Luiz. No momento de uma crise enorme, o Jean Luiz não recebia os recursos, o governador da época, o Geraldo Melo, o recurso dos municípios vinha para o Estado repassar para o município. O Jean Luiz não recebia. Já tinha tido uma guerra civil entre o povo de Jean Luiz e a polícia, porque o próprio governo queria tomar o hospital, que era municipal, estadual. Então, era um local propício para se fazer arte, o local ideal para se construir um movimento, o local ideal para que a gente pudesse se fortalecer e dizer e descobrir o que a gente queria. E foram 3 noites intensas, sem dormir. Pouca gente dormindo. Um acordava, o outro continuava a conversa, elaborando, e principalmente a coisa mais difícil, que era renunciar toda a prática que a gente já tinha e que levava na nossa bagagem. Renunciar toda a prática de domínio, toda aquela prática de quem vai, do coordenador, do cara que decide, e tudo começa a ser decidido coletivamente naquele momento. E daí, para cá, vem essa história do escambo. Chega um certo momento que ele se torna um gigante enorme, grande, que reúne muitas manifestações. Tem outros momentos que ele dá uma enfraquecida, como todo movimento popular. Tem outro momento que ele se afasta, que alguns grupos se desfazem, que a eterna falta de políticas públicas, principalmente para as artes públicas, isso é muito, muito forte, incide em cima da vida e da sobrevivência e da vivência desses grupos, mas aquela base inicial continua como sendo a base que nos dá fortaleza e a certeza que a gente tem que manter esse movimento vivo. Já eu, Emanuel, diria que aonde foi que o negócio criou, eu diria que o primeiro foi a fome, né? E aí de diferentes tipos de fome. Se nós tínhamos Jean Luiz, né, com a fome mesmo, a fome por comida, matando-se até sapo, gato para se comer, eu diria que existiam outras formas de fome envolvidas, tanto para o surgimento do escambo, como também para o surgimento da Seno-Poesia. Ambos, Seno-Poesia e movimento escambo, eles se acham muito entrelaçados nesse contexto dos anos 80, de meados a final dos anos 80, né? Então, havia diversas formas de fome, a fome por justiça social, né, essa briga pela democratização do país, isso era uma forma de fome, a fome por uma política cultural, né, por rompimentos com algumas formas de se fazer arte, então a fome por algo novo e por possibilidades, que se Paulo Freire chamou do inédito viável, o Rai chamou do impossível realizável. Então, o movimento escambo, ele se encontra muito nessa perspectiva de uma situação em que a gente acha que não vai dar nada, a gente acha em nós mesmos essa força, essa possibilidade de trocar a bolacha, de trocar o café, de trocar o meu teatro com a sua capoeira, com o seu palhaço, com o meu poema, e assim, nessa troca, e nos colocando como possibilidades de fazer acontecer
surge o movimento Escampo, e também poderia dizer que surge a Sendo Poesia, mesmo que no contexto da Sendo Poesia, no Nascedouro, mas no Rio de Janeiro, no outro, no emblemático, mas passando pelo mesmo frivião desta forma. E a Sendo Poesia, ela chegou um pouco arrepiante, e arrepiando. Bem dos anos 80, ali, 87, 88, eu acho que era 88, mais ou menos. A gente está com um espetáculo, toda a gente tem um espetáculo, As Aventuras de Pedro Balazar, pelos caminhos tenebrosos do sertão, um texto que nós fizemos, a recriação, é um texto original do Racine Santos. Nós estávamos naquelas apresentações que ele fazia todas as quartas-feiras, na Praça Kennedy, aqui a Praça da Cocada, e depois foi para o Calçadão da Bunda, que hoje é estacionamento do CIA, sempre acontece isso. Nós estávamos ali e recebemos, naquele dia, a gente estava recebendo o Rai Lima, o Zé Cordeiro, e a companheira do Zé Cordeiro, que o nome me fugiu aqui da cabeça agora. E estamos com a roda, eu abro a roda, e a gente começa a fazer o espetáculo, e eu vejo o Rai e o Zé Cordeiro entrando, e eu empurro os dois em cena. Quando eu empurro eles dois em cena, eu olhava assim para a cara do Alegria, e, negada, maluquice, a gente já está numa roda. Não, o que passava era assim as dúvidas, será que a gente volta para essa roda? E o Zé Cordeiro sai de ponta a outra da praça, gritando, morreu, 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 morreu. A Elaine, aquela companheira dele, sai correndo atrás dele, morreu quem? Aí ele, pá, cai no chão morto. Aí começa o poema, morreu fulano de tal, nas portas da Multinacional, onde o letreiro dizia, não abaga, não desista, não perturbe, não desista. Fulano saiu de casa quando nem bem a mãe se ia, morava no Porto, uma mulher que chamava Maria, e tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 infinitos filhos, e que sempre dizia, porém, eu não sei se vale a pena trabalhar nesse sistema, tomar banho no Ipanema e adiar o carnaval. É ovo frito, é brincadeira, é feijão, carrapeira, o ditador, olha a trincheira. Então, depois eles voltam, abrem a roda para a gente e entregam a roda bonitinha, com uma energia fantástica, que todas as rodas sempre têm uma energia maior quando ela é rompida. O rompimento da roda é como se fosse um estupro naquela ação e ela traz a cura depois, que é o prazer de recuperá-la junto. Então, esse foi um momento legal. E ali, a gente começa com as conversas e eu comecei a relembrar. Minha ação como ator, faz um tempo, né? Faz um tempo até que eu me encostei como ator. Mas minha ação como ator, a poesia sempre teve muito presente. Eu participei de 2 ou 3 espetáculos montados pelo Carlos Furtado, com direção do Carlos Furtado, pelo Teatro Novo Universitário, Tonos, e pelo Grupo Expressão da TV Universitária, mas a gente fazia recitais. O recital Manel Bandeira, recital a Cecília Meirelles. Depois eu fui montar um espetáculo com o grupo Fala Esperança, da Cidade da Esperança, o Bob, a Amélia, uma moçada naquela época. E eu não queria que fosse recital, mas eu não sabia que tinha Sendo Poesia. Então, comecei a deixar eles livres. O movimento é de cada um cria o seu próprio movimento, mas a gente já desenvolvia no Alegria. A linha é essa, o resto é teu. O improviso é teu, a cena é teu, o gesto é teu. Ninguém vai dar gesto a ninguém aqui. Busca teu gesto. Quando o ator tem que repetir o gesto do diretor, aí ele virou mamulento. Cria teu gesto, busca teu gesto. Teu gesto é mais verdadeiro do que o seu disser, eu bota a mão. Então a gente começou nessa brincadeira ali. E quando eu conheço o Rai, sem saber, acho que muita gente também já fez Sendo Poesia. Mas quando você vai ver, você não fez. Porque a Sendo Poesia não termina no ato. E nem começa do ato. Ela é bem mais ampla. Queria pegar esse norte aí, né, da coisa do ato, não sei o quê, para passar a bola para a Josi, né, que sei que se debruça sobre essa coisa da Sendo Poesia e se debruça ao ponto, né, de relacionar, né, eu sei até que ela pode até já me corrigir de cara de dizer, não, Emanuel, isso, por que isso vai? Porque a minha questão era em relação à sala de aula, né, a Josi é professora, né, também do IF e tal, e ela consegue relacionar, né, ela relaciona não só nas pesquisas, mas também na sua vivência prática do universo da sala de aula,
a questão da cenopoesia com o trabalho dela, né? Então, isso é vivo, é latente, ela pode me dizer, é por isso, porque, né, a cenopoesia não é uma técnica, um método e tal, é algo que a gente tenta ter na vida, né? Mas isso, Josi, já uma compreensão que eu já tive até ouvindo a própria, né? Que ela agora peço a ela que aprofunde, né? Se coloque sobre essa questão, né? Ela é a ciência dos cientes, a pura beleza dos incertos, a filosofia dos inquietos, religião dos crentes e descrentes. É a paz cantada do repente, o pulsar latente da emoção. É a pureza que sai do coração, a estrela que brilha em teu olhar. Ela é tudo que pode nos dar, sendo poesia na palma da mão. Então, na outra live você estava com o Ra, e a pergunta ela sempre vem das pessoas, o que é a senopoesia, né? Então, se você for pesquisar num dicionário comum, você realmente não vai achar esse termo, porque a senopoesia ela é um neologismo literário, vamos dizer assim. Então, ela surge nesse contexto que a gente falava do final dos anos 80, né, por essa vontade, e aí eu não vou me debruçar muito na história, porque eu acho que a gente já falou um pouco disso. Mas a cenopoesia ela não tem um conceito definitivo, né? Até porque não está previsto. Mas a gente tem algumas inferências sobre, né? A partir do que os senopoetas vivenciam e pensam sobre a cenopoesia, a gente vai construindo algumas coisas. Certamente o Rai ele traz grandes contribuições por ser essa pessoa, né, de refletir a prática da cenopoesia e ser talvez o seu principal sistematizador, pensante da cenopoesia. Mas a cenopoesia, ela nasce nesse contexto coletivo, então não dá para a gente dizer que a cenopoesia é uma criação de uma pessoa, né? Ela nasce nesse contexto da construção coletiva de grupos, de pessoas, né? E as ideias vão partindo a partir dessas experiências coletivas e vão se refazendo, se sistematizando. Então, quanto conceito, ele é um conceito que não tem uma definição fixa, né, própria ali, mas esse conceito ele se mostra em aberto, ele vai sendo carregado dessas novas experiências, desses novos experimentos que a gente vai fazendo. Então, a cenopoesia está sempre aberta a novas descobertas, a novas ressignificações, algo renovável, né, e que vai sempre trazendo acréscimos às possibilidades da gente fazer. Então, ela se pauta numa perspectiva híbrida. Híbrida no sentido de ser dialógico, de juntar, de trazer coisas diferentes, de juntar linguagem, de juntar expressões, de juntar fazeres, de juntar saberes. Então, ela é muito essa liga do que cada um tem para trazer e dialogar com o outro. Então, não é só uma forma de expressão de hibridismo artístico, mas é também de saberes, né, de um movimento de uns para com os outros, do que cada um tem a partir dos seus repertórios, que é um conceito que a cenopoesia vai trabalhar interessante, que é a ideia do conceito de repertórios humanos. O que é que cada um tem e traz para dialogar com o outro. A cenopoesia, só para mim, ela não me serve, porque ela não vai ser diálogo, então ela só tem sentido com o outro. É preciso que tenha alguém, mais do que eu, para que ela aconteça. Ela se faz nesse diálogo com o coletivo. Por isso, eu diria que a cenopoesia é vivencial, ela é uma prática dialógica, ela é inclusiva, ela retoma a ideia de superação da excepcionalidade artística, né, de pensar a arte como dom, como excepcionalidade de alguém talentoso, não. A cenopoesia vai despertar essa coisa de que já está dentro de nós. O que é que a gente pode trazer que já está no nosso DNA cultural, né? Daquilo que a gente vai aprendendo durante as nossas vivências e que vai incorporando as pessoas que nós nos tornamos e também sendo convidados a manifestar isso em diálogo. Então, não necessariamente precisa ser uma música, precisa ser o poema para ser sendo poesia, nem uma encenação ou por meio de
de um recital sendo poético, mas muitas vezes um abraço, ele é sendo poético. Uma lágrima, um sorriso pode ser muito um gesto mais sendo poético. Então, são expressões. A gente vivenciou no processo de manifestações artísticas, que foi um recital sendo poético, que a gente montou em 2005, né? E que fazia isso. No meio da apresentação, você tinha a criança que falava, você tinha a indígena que falava, mas você tinha, por exemplo, chegava numa cidade, tinha uma benzendeira, ela ia participar desse espetáculo. Então, aquilo não era arte para ela, ou seja, o próprio fazer dela, de benzer as pessoas, ou de uma massoterapeuta, ou de uma vivência de um toré indígena, qualquer manifestação que se chegasse ali naquela roda, que não necessariamente é artístico, mas em diálogo, compõe esse todo que a gente chama seno poético. Então, o seno poético é isso, é esse momento que possibilita diálogo, vivência, e a efetivação, essa vontade de fazer essa manifestação dos nossos repertórios em diálogo. Ela é a mulher sertaneja que tem gosto de água vermelha, da barragesquinha, tem sabor mesquinho. Da água impura e pouca tem a caloria, ao meio-dia como fogo na caieira. Tem paladar, mas o que dá água que falta. Saudade louca, saudade louca. Tem paladar, mas o que dá água que falta. Saudade louca, saudade louca. Oi, Zé, caiu um pinguari. Entra pra dentro, Juninho, que vai chover. Oi, Zé, caiu um pinguari. Entra pra dentro, Jôs, que vai chover. Oi, Zé, caiu um pinguari. Entra pra dentro, Railima, que vai chover. Oi, Zé, caiu um pinguari. Entra pra dentro, Vera Dantas, vai chover. Esse povo que pingou. Esse povo que pingou. Interessante essa colocação que a Josi faz aí e cita como exemplo, né? O Manifestações da Gente, que era assim um teste, uma coisa fantástica, porque você tinha uma atriz formada, a Josi era pedagoga, era formada em pedagogia na época, como a única pessoa da universidade, a única pessoa do grupo que entrou na universidade. Duas índias, jovens, adolescentes, dos Tapebas, um ator que vinha do movimento de saúde mental, que era um cara que passou por toda essa questão da cura tal, e que vem para a cena. Dois jovens, que um vendia banana e outro era do PC, depois chegou o terceiro do PC. No meio desses jovens, você tinha um músico e tinha um ator, o Jonas era o ator e o Jair era o músico, e a gente faz a troca, o Jonas vai ser músico e o Jair vai ser ator, e eles não conseguiram entender a princípio, porque é simples. O Jair vai ajudar o Jonas a tocar, e o Jonas vai ajudar o Jair a criar o seu personagem. E depois ainda entra a Dona Fátima, que é uma massoterapeuta, e isso mudou, esse espetáculo mudou, é para isso que serve a Sendo Poesia, mudou a vida dela, porque deu uma visibilidade muito forte a ela, graças às mãos santas que ela tem. Hoje ela está vivendo disso e vivendo legal. E ela cozinhava para a gente, ela levava o almoço de meio-dia. Mas só que eu prestava atenção a ela e via que ela balbuciava o texto. Então, eu perguntei a ela, a senhora quer fazer esse texto? Ela disse, eu não sou atriz. Falando, aqui não tem negócio de ator, não. Aqui ninguém é. Eu também não sei nem o que é isso. Faça. Ela disse, como é que eu faço? Do jeito da senhora. E ela entrou. E como é que eu vou fazer todas as vezes? Do jeito que a senhora quisesse. Ela nunca fez com o mesmo figurino. Nunca fez com a mesma peruca. Ela sempre foi a grande sendo poeta daquele espetáculo. E ela não se repetia. Ela aparecia na plateia, ou ela aparecia no meio, ela aparecia nos cantos. Era uma loucura a participação dessa mulher. Ela linda. Então era essa junção. E fomos estrear, e teve um lance. Eu não sabia o que fazer.
Eu não sabia o que diabo eu ia fazer. Então, eu levei 25 metros de um pano, 25 metros de um pano com 8 metros de largura, entreguei para eles, às 7 horas da manhã em Fortaleza, e disse, cada um segura numa ponta, eu vou tomar café, e quando eu voltar, eu quero a primeira cena pronta. Vocês vão dizer o que é que vocês querem dizer ao mundo. Quando eu cheguei, a cena estava pronta, cara, prontíssima. A gente foi só assim, dar as costuradinhas, pode emendar uma na outra, criar uma música aqui, um enredo ali. E 15 dias desse processo, nós vamos abrir uma roda do Rio Grande do Sul durante o Fórum Mundial. E quando nós preparamos o cortejo, que eu olhei assim para a tenda Che Guevara, as pessoas estavam dormindo em cima de sacos lá chamou de capim, né? Estavam dormindo em cima daqueles sacos, e a gente ia chegar com o cortejo, então mudamos e saímos sem tocar e entramos cantando baixinho, para que eles acordassem. E o público acordou e nós fizemos o espetáculo. Então, é um processo que diferenciava muito de todos os processos que eu já tinha participado. Eu considero, para mim, ali o meu primeiro pontapé na montagem de um espetáculo cenopoético. Né? Ali foi o meu primeiro pontapézinho. E essa moçada é uma coisa também que vai influenciar muito, modificou muito a vida de quase todas. O Chico Isidoro, há pouco tempo, era secretário de Cultura do Aracati, é uma referência hoje do teatro, realiza os festivais. O Jair é um filósofo, o Jonas continua na vida como músico, artista, o Gilvan é professor de teatro, a Dona Fátima disparou no mundo, o Márcio durante muito tempo... Encontrou-se como indígena também. O Márcio se encontrou dentro dos movimentos, passou muito tempo trabalhando com a gente dentro da Ciranda da Arte, que é uma ação cenopoética, em Fortaleza. E isso é o que mais me dá prazer, saber que as pessoas souberam aproveitar aquele momento, desenvolveram e hoje estão em cena fazendo, escrevendo a sua história, que é uma história cenopoética. Pessoal, só fazer uma referência aqui, o pessoal que está aqui, né, que o pessoal gosta, o pessoal curta a Kombi, os amigos lá de São Paulo. Não, desculpa, São Paulo é o que vim em cima, eu também foi misturando. Curta a Kombi lá de Natal, né, Cia dos Tortos, e por aqui o pessoal do Movimento Escambo, Rose, né. Desafio louco. Johnson, Fernanda, alguns alunos, Karen estava por aqui, o Rai, né? Richard, acredito que ainda estava por aqui. Né? Só tem galera nesse negócio aí? Ainda bem que estão bem longe, não dão nem para morder. O pessoal está todo por aqui. Né? E, Júnior, trazendo para a conversa da gente uma outra questão que para mim é muito forte dentro do movimento Escambo, né? Dentro do movimento Escambo é a relação com o palhaço também, né? Esses palhaços que começam, como já vi Jôs colocar várias vezes, e vocês também começam lá do grupo, me ajuda aí no primeiro grupo lá, o grupo Meninos Palhaços. É isso? Sim. Seu microfone ficou um pouco baixo, Emanuel. Tá, deixa eu tentar aqui. Primeira referência de palhaço dentro do movimento Escambo foram os Meninos Palhaços, é isso? Bom, assim, o Alegria, a gente fazia as duas funções. Uma naquele momento, para pura sobrevivência, para manter o próprio teatro. Nós fazíamos os nossos espetáculos de palhaço, mas a gente fazia festa de aniversário. Eu passei 20 anos fazendo festa de aniversário, por favor, não me convidem, né, porque eu não tenho coragem de fazer mais nenhuma. Da Liz eu faço. Fiz uma vez com você, mas só cantando em cima. Montei uma banda, cantei e deixei você no meio da passarela. E eu dançando brincando, né? É muita energia, gente, é muita energia. Eu me sinto roubado. As crianças, tu puxa tudo. Bom, aí o Alegria tinha os palhaços. Nós começamos a fazer um trabalho de palhaço em Carnaúba dos Dantas,
Esse trabalho de palhaço é que surge o Folia. Dentro do Folia, com os palhaços, a gente montava os espetáculos com os palhaços, um palhaço maravilhoso, que é o Vitor, fantástico, sem igual, e era o Palhaço Badaró. E eu tinha outros, e depois a gente desenvolvia algum trabalho também com as escolas e com a prefeitura, principalmente com a nossa grande mestra, que tem uma honra de sempre falar o nome dela em todos os lugares que eu vou, Dona Dezinha, mulher que abriu as portas de Carnaúba para a gente e arreganhou ela por completo. E começo a fazer um trabalho em Lagoa Nova. Então criamos um movimento, o nome surgiu que era isso, os Meninos Palhaços, e a gente conhece o Rai, que estava trabalhando com os meninos poetas. Então, nós resolvemos fazer um encontro entre os meninos palhaços e os meninos poetas. Alugamos um caminhão, a bujão de gás, e saímos de Lagoa Nova para Janduís. Chegamos em Janduís, os meninos estavam todos lá, nos reunimos numa sala e colocamos para eles. Bom, o encontro é entre vocês. A gente não tem nada a ver com isso. Tá? A gente vai sair, tomar uma cervejinha na esquina e vocês vão resolver o que é o encontro de vocês aí. Às 5h, 5h30, a gente se encontra na praça. Quando deu 5h, havia o cortejo, já estava tudo resolvido. Os meninos de Janduís já estavam pintados, o Lagoa Nova já dizia poesia, os meninos já faziam abelhinha. Então, como eles se resolveram rápido, né? Melhor do que estar lá um instrutor, é uma palavra tão chata, né, esse tal de instrutor. Então, ali, para mim, é o pontapé do escambo. Porque aí, quando a gente termina as brincadeiras, as manifestações, a gente começa a conversar que aquela prática, ela tinha que acontecer e que tinha que abrir para outras pessoas. Nós tínhamos que abrir para outros grupos. Quantas pessoas não estavam precisando de um lugar daquele? Era uma coisa tão estranha quando a gente lança o primeiro escambo, que não tinha quem entrevistar. Então, eu tive que fazer uma entrevista comigo mesmo. É o primeiro jornal do escambo, o primeiro escambiose. O Rai ia fazer a entrevista comigo, surge um problema na prefeitura, ele era chefe de gabinete na época, do Zé Bezerra, e então eu digo, puta, agora eu vou ter que fazer pergunta a mim mesmo. Então, eu fiz pergunta a mim mesmo, respondi, que era para poder dar a primeira jogada do jornal, né? Fazer o nosso primeiro jornal, começar utilizando essa prática que a gente não utilizava, que é estar dentro da Cenopoesia, a forma que a gente possa registrar nossas poesias, possa escrever ela, passar para outros, já que livro era tão difícil, então os jornais eram muito mais fáceis. Para mim, esse primeiro encontro mesmo. A partir daí vem o escambo, que é o que está até hoje, eu acho que com 30 e lá vai fumaça. Josi, em algumas cidades que pela história que a gente escuta, né, tem cidades que para mim são marcadas muito forte, assim, de transformação mesmo pelo movimento escambo. Assim, cidades que passaram, por exemplo, Janduís é uma delas, Icapuí para mim é outra delas, né, o Marizal é uma delas, né, Carnaúba dos Dantas é outra dela, né? E você viveu, né, duas delas em grande potência, que eu sei, né? Carnaúba, de onde para você e Icapuí, né? Então, o que é que o escambo... E a gente diz sempre, quando o escambo passa, nada fica igual. Assim, o que é que... Não sei se você vê alguma falta, alguma mudança que ocorreu depois de que o movimento passou, por exemplo, o Marizal, não sei se eu sou mais claro, depois que o movimento passou por lá, nasce grupos, aparece outro grupo, aparece outras pessoas querendo praticar, desenvolver outras ações artísticas, e a cidade começa a borbulhar, né, e dentro dessa história, em alguns momentos, a gente vê acalmar, mas sempre existe. Nada deixou de... nunca, sempre fica um embriãozinho, e a gente sempre vai ali na veia e acha que foi alguém que já vivenciou o escambo, que esteve no escambo. Né? Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, assim, dessas transformações que esse movimento faz.
né, nas cidades, né? Não sei se fui claro, desculpe se não fui. Foi sim, Emanuel. Eu acho que o escambo, ele, assim como o teatro de rua, que diz na poesia do Rai, né? De que ele é simples como cocada. Então, quando a gente se afeta por essa simplicidade, da forma como o escambo ele transforma e como ele mostra que é possível, né? Quando a gente dizia do impossível realizável, então ele cria essas possibilidades dentro da gente. E a gente passa a sentir que a gente pode fazer algo, né? E que a gente não precisa só depender de um poder político, por exemplo, né? De uma estrutura representativa para fazer a coisa acontecer. Então, o escambo, com essa simplicidade, ele mostra que é possível e que isso permanece dentro da gente. O escambo, se a gente for pensar, não é só Janduís, não é só Carnaúba, o escambo já passou milhares de pessoas, né, por esse movimento. E quando a gente se encontra com alguém que passou uma vez por algum desses encontros do escambo, Júlio Santos, Josi, como aquilo mudou a minha vida. Então, normalmente você vai ter, né, dentro de uma perspectiva dos escambistas, pessoas com mais facilidade para ouvir o contraditório, para o diálogo, para a participação comunitária, para a participação coletiva, está engajado em algum grupo, se não for de arte, se não for da representatividade mais cultural, vai estar relacionado em algum grupo, né? Gera essa necessidade da vivência coletiva. E, no geral, são pessoas que sempre prestaram, assim, uma importância social, né? Desenvolveram uma função social da sua comunidade. Por exemplo, aqui hoje a gente tem aqui junto com a gente o Wagner. O escambo passou em Carnaúba, que afetou o Pepeto, que virou vereador e que organizou grupos, e que o Wagner foi criança, e que depois se encontrou com o escambo mais na frente. E tantos outros eu poderia trazer como exemplo, de Janduís, né? De Capuí, né? Você vai ter em Capuí, por exemplo, um grupo Pôr do Sol revolucionando questões da sua comunidade na Praia da Redonda, por exemplo. Então, o escambo, ele não passa por nós. O escambo, quando a gente se encontra com ele, algo fica na gente. Então, e eu espero que fique esse algo bom, né, dessas relações. Eu vejo que o escambo traz também essa vitalidade estrutural, né? Ele nos revitaliza, porque mostra para a gente que é possível diante de tantos contextos conflituosos. Não trema, não corra com medo, o tempo que passa na praça voltou. Sendo poesia feita com graça no peito e na raça, na fé, no amor. No conta, diz que me diz, muita gente já contou. Histórias de fome e cansaço, de dor e estilhaço, de ódio e horror. Na praça, aquele que passa não sabe que a arte do tempo voltou, trazendo de volta a lembrança do passo da dança, no cheiro do amor. No alvorecer de um novo dia, no canto-chão, na cantoria, contando histórias de glória de um povo que sonha vencer a agonia. Contando histórias de glória de um povo que sonha vencer a agonia. José, você falou, eu escrevi uma frase aqui, porque não muda o espaço, o que mudam são as pessoas, né? As pessoas não se transformam, né? É realmente marcante, assim, para todo mundo, para quem está aqui, alguns alunos que eu vi aqui, alguns já tiveram contato com alguma fala sobre o movimento escambo através das aulas, através de pesquisas que já foram desenvolvidas, né? O Júnior já esteve lá, já conversou um pouco com a gente, e essa live, ela tem uma questão que eu acho interessante também, que é uma tecla que eu fico sempre batendo,
e que o Júnior Miranda também, que é o companheiro de arte, também acredita nessa coisa, né, que é por que a gente traz essas pessoas que a gente trouxe até agora, por que a gente traz hoje Júnior, traz hoje Josi. Se vocês observarem, né, quem acompanha as lives no Arte, a gente ainda não trouxe ninguém, a não ser, não, teve uma exceção, o Vitor, né, que falou lá do Rio de Janeiro, mas a gente trouxe, todos os convidados eram do interior do estado, né? Eram do interior do estado, eram de pessoas que têm suas ações, que têm seus trabalhos vinculados e feitos no interior do estado, né? É uma luta ferrenha minha, travada, né, de acabar com essa coisa, de tentar romper com essa ideia de que o interior não pode produzir arte, e de que o interior não constrói arte, e de que a gente não pode construir aqui uma arte de qualidade. A qualidade que eu estou colocando aqui é a qualidade que seja para nós, que mude nós, não é a coisa da estética, não, do belo, do bonito, não. É que faça bem a nós, que transforme, como a gente coloca aqui. Né? Então, trago, né, essa fala principalmente para os alunos que estão vendo aqui, né, para a gente refletir sobre isso quando algumas pessoas dizem, Manuel, fazer um grupo, eu digo, cara, vocês passaram pela disciplina, agora saiam daqui, vão formar um grupo em Porto Alegre, vão formar um grupo em Riacho, vão formar um grupo vão-se embora, vão formar grupo por aí. Não, professor, mas não tem, façam. Existe. E tá aqui, ó. Tá aqui. A gente produz. Então tá aqui Júnior, tá aqui Josi, né? Que a gente tem dificuldade? Tem. Mas tem como produzir. Aí eu passo a bola, trazendo esse pensamento, eu volto a bola para vocês sobre essas coisas, essas ações que são nossas do interior, né? E que a gente tem certeza que deve ser feita e que está sendo importante existir aqui, né? Vai cair. Nós somos vários, né? E somos várias pessoas do movimento Scam que somos responsáveis por esse contágio. Nós saímos voltamos às nossas cidades. Muitas vezes as pessoas iam 1 ou 2 representantes para um escambo, e quando voltavam, 3, 4 dias, uma semana, já faziam contato, já queria que alguém fosse lá, que já estava pensando em fazer manifestações dentro da sua cidade, em puxar uma discussão sobre sua comunidade. Aí você entra no sítio do Góis, por exemplo, que foi uma ação maravilhosa nesse sentido, né? A gente vai do Civan morar dentro do sítio do Góis, no início do assentamento, com todas as dificuldades que tinham, e em seguida nós vamos fazer um Natal para eles, não levamos presentes para as crianças, levamos o que a gente sabe fazer para dar a eles de presente. Então, cada um na sua função. A Vera lia a receita das pessoas, o Filipe ensinava malabares, o Deni dava capoeira, a Josi ficava com um grupo de professores, de alunos e tal, e eu, de dança, e eu ficava com a moçada que estava querendo montar uma peça de teatro, que estava querendo fazer palhaço, e à noite fazia um grande cortejo da véspera de Natal, e se apresentar com eles, nós jantarmos todos juntos, e em seguida eles estavam com seus trabalhos montados e passaram a influenciar nas cidades vizinhas. Eles reivindicando ali naquele momento a água. Você estava lá nesse período já, que foi um prefeito da época, que disse que a água dependia dele, e todo mundo se retirou, e a gente refez todo o discurso. A água dependia da própria comunidade, da luta da comunidade. Essas lutas passaram em vários lugares. Jean Luís, essa luta existe até hoje, constantemente, e Capuí teve um momento que ela deu uma esfriada, porque essa meninada da Redonda, quando a gente chegou em Capuí, só tinha um cara que fazia universidade na Redonda, e ele era o diretor da escola, mas ele não tinha terminado o curso de matemática. Então é uma coisa interessante, é um dado interessante. De repente os meninos todos começam, um se forma, o estímulo à escolarização, né? Você ganha o grande escambista, o maravilhoso escambista, que é Chiquinho Bezerra, porque viu os filhos
crescerem dentro do movimento e passou a reconhecer a família toda, reconhecer esse movimento como de suma importância para aqueles meninos que passaram a pensar sua comunidade de forma diferente e não se formar para sair da sua comunidade, mas todos voltam para atuar dentro da sua própria comunidade. Então, isso dá arrepia. Só isso dá um prazer muito grande na gente. Um prazer bem maior do que aquela vaidade, aquele excesso de orgulho, de vaidade de ter feito tal peça, de ter criado tal personagem, de ter recebido tal prêmio. Não existem prêmios melhores para a gente do que ver as pessoas se organizando, tomando posição e se situando como cidadão e cidadã dentro de um país onde nós somos o tempo todo pisoteados e somos eternos resistentes. E nesse ponto eu acho que tanto a Sendo Poesia como o Escambo, né, ele mexe com isso, Emanuel, porque ambos vão despertar essa perspectiva da liberdade de criação, né, a partir do que a gente tem, né, do pensamento, do fenômeno criativo que é a arte. Nós vamos pensar uma natureza artística a partir dos repertórios, a partir daquilo que a gente tem, né, em diálogo com o outro, e também de uma certa inserção política, né? Você vê nessas pessoas um certo ativismo político, são pessoas que estão sempre ativamente nas diferentes formas de luta e de resistência a partir dos seus lugares, a partir das suas comunidades. Passa o tempo passa, corre o mundo em desgraça. Tragédia, comédia, dramalhão. E o teatro rompe o espaço do passado e do futuro, e no presente é uma encenação. Teatro não é só brincadeira. O mundo não é ilusão. Comédia não é só gargalhada. Tragédia nem sempre é lição. É o teatro de rua, teatro do operário, teatro do povo, teatro panfletário, teatro da vida. Um drama diário. Um drama diário. Da tragédia, da comédia, do dramalhão. Eu lendo aqui, dizendo essas últimas frases aqui da tragédia, da comédia, do dramalhão, e eu lembro a primeira vez que eu fui ensinar essa cantiga para os meninos, e assim, e quando eles começaram a cantar, eu tive que passar um tempo só nesse refrão, porque geralmente a gente não diz tragédia, diz tragédia. Então me dizia, da tragédia, da comédia, do dramalhão, eu digo, todo mundo, tragédia, tragédia, tá, tragédia, tá, até pegar. Mas quando foi no dia da estreia, aí saiu tragédia. Eu digo, puta, tá legal, tá ótimo, de todo jeito é tragédia. Júnior, Josi, a gente tem 5 minutos e cai, que a gente tem esse limite de 1 hora, certo? Se vocês quiserem continuar, a gente tá aberto aqui, pode retornar. Se não, a gente abre, não sei como é que vocês estão de programação, né, Josi, que a gente tá numa loucura tão grande. Não, que às vezes tranquilo pra gente. Pronto. Então, só para pegar o pouco, eu vou deixar o modo, que eu acho que vai cair, certo? Pegando lá a brecha do que Josi disse, vou dar o exemplo, aí a gente volta na conversa em cima disso. Pei! Pou! Pou! Pei! A nossa bala é de açúcar, de limão de hortelã, de castanha de caju, das nozes de avelã. Não é bala de madrugada, de gente desocupada assustando amanhã.
A nossa bala tem sabor e serve para adoçar a vida e o coração daquele que acordar de madrugada assombrado, feito um bicho acuado, trancado dentro do lar. E esperando pelo sabor que a nossa bala tem, no muito uma dor de dente, mas não se mata ninguém. Caiu. Mas não se mata ninguém. Façam filas, abram alas, que agora eu vou meter bala pra eu ser besta também. Pei! Pei! Pô! Oh! 28 segundos. Poema de Joelso de Souto, e a gente vai voltar para saber de onde danado foi que esse poema saiu, que tem a ver com a criação de dramaturgia a partir da reflexão da comunidade que Josi trouxe alguns minutinhos atrás aí. Certo? Voltamos já. O pessoal chegar, Messi, Antônio B. Estão por aqui, de volta. Oi, Wagner, tá por aí já de novo. Os tortolinheiros já estão aqui. Wagner não voltou ainda não. Palita e Cício. Palita está dizendo que saudade. O interessante lá no Wagner, né, no Mingau, é que as pessoas falavam assim, rapaz, esse menino não vai dar nada, não. Esse menino é muito calmo, cara. Ele não fala nada. Aí bota Wagner para fazer as locuções, assim, o apresentador. Aí ele, sério, até hoje ele é um cara sério, né? Quando pinta a cara, aí vira esse moleque safado que ele é, né? Esse palhaço incrível, maravilhoso. E aí ele, então, vamos pintar, cara, vamos botar, cara, esse menino vai entrar mesmo. E ele só mais nas poesias, porque também é um puta do poeta, tá com livros, sabe, tudo, um cara que conseguiu fazer uma leitura maior da sua possibilidade como artista. E aí ele entrando no palhaço, quando veio pegando o palhaço, eu falando, gente, esses calados é porque estão pensando, estão gestando esse palhaço. O atrevido é aquele que já sai pronto, aí ele acha que está pronto pro resto da vida. Esse daí não, ele vai estar sempre se aprontando. Ele veio devagar, ele vai estar sempre se aprontando, vai estar sempre se duvidando. Até hoje eu sinto ele muito. Regina voltou. A gente tá com a dívida com você, que foi a junção do vídeo, mas Karen fez essa semana, a gente vai mandar, viu? Regina e Rai aí, que eles chegaram e vem. Vamos voltar, né? Pronto, pessoal, a gente parou mais ou menos que eu joguei um poema aqui, né, chamado PayPal, lá de Joelso de Souto, lá da cidade de Marizal, mas que foi construído numa relação que tinha a ver com o que Josi tinha colocado, e eu trouxe o poema e passo a bola para eles de novo, inclusive para eles dizerem como foi a história desse poema e que relação tem isso, né? Com você, querida. Fala aí, gente. A gente, num certo momento, o pessoal do Jean Luiz começa a fazer contato da necessidade de um encontro, do escândalo. O Jean Luiz sempre... O Jean Luiz não consegue ficar sem escândalo, né? Então, está sempre inventando uma necessidade, mas essa existia, essa era verdadeira. Que era... Eles não estavam podendo, uma rua da cidade, essa rua, as pessoas não estavam mais botando a cadeira na calçada, e não estava vendo mais uma manifestação, porque ela virou a Rua da Bala. Então, todos os dias, o cara passava com o carro e pá, detonava por cima. Então, a gente ficou ali naquela creche, reunimos todo mundo ali para conversar, para discutir, e ficou pintando a ideia de que as pessoas iam fazer o processo contrário. Quem ia ser palhaço ia para a poesia, quem ia para a poesia, quem era poeta ia para o palhaço, e começamos a fazer essas inversões. E cada um ia produzir uma cena destinada à Rua da Bala. Quer dizer, então, nós discutimos essa rua pela manhã inteira, né? Foi discutido quais as ações seriam, e chegou o momento de que a gente produzisse essa ação de forma sendo poética, né? Teatral, sendo poética, musical, toda essa mistura que a cena poesia oferece, possibilita. E aí sai esse poema que o Joelso vai com essa moçada, né? E junto começa a elaborar o princípio do poema, e eles começam a cada um a botar uma ideia de uma palavra, de outra e tal. E nós conseguimos com a Secretaria da Educação, sacos de bombom, né?
E quando nós entramos na rua, as pessoas não se aproximaram a princípio, você lembra disso? Elas ficaram mais afastadas, mas depois a roda estava belíssima e o carro não passou e não houve bala. Mas umas 2 horas da manhã, mais ou menos, um carro para na frente da casa dos nossos amigos de São Paulo, lá de Jean Luís, e diz, sabe por que não teve bala hoje? Eu disse, por quê? Porque teve um triatlo. Quando tem triatlo, não tem bala. E foram embora. E talvez sejam os caras que jogavam bala. Né? Mas eles aprenderam que tem uma bala melhor. Ela, no máximo, vai dar uma dor de dente, que é essa bala que foi resultado desse processo lá, junto com o maravilhoso Joel Souto, coordenando esse grupo. Então, a Senopoesia, né, e também o Movimento Escambo, lida necessariamente com os acontecimentos relativos, né, ao contexto em que esse ato ele se realiza, né? Então, a Senopoesia lida com a fluência dos acontecimentos, né, e na busca de uma resposta que saia de uma forma diferente, não de uma bala contra outra bala, mas da bala de açúcar, da bala de afeto, de que é possível ter vida naquela rua e que aquela rua pode viver diferente e que a arte pode transformar. Então, a Senopoesia ela é sugestiva, ela é provocativa de novas possibilidades, de novas formas de relação e de novas formas de realização de nossos fazeres. Então, é possível fazer diferente. Por isso, a Senopoesia é tão vital, como a gente diz. Então, ela não acontece de uma forma aleatória, como eram os recitais. Né? Ela chega para dialogar com esse contexto, com as problemáticas sociais. Por isso, ela é extremamente política, e aí com a política da comunidade, com a política social feita pelo cidadão e pela cidadã de uma forma diferente, né? Porque ela mexe com os afetos, ela mexe também de forma amorosa, né? Da mesma forma que ela é provocativa, que ela é incisiva, ela também é afetiva, ela é amorosa, né? E está no inesperado. Quando se esperava bala, né, de revólver, se chegou com bala doce. E podemos saborear essa bala de uma forma a pensar sobre o que significa não poder mais sentar na calçada para uma cidade do interior. Né? Isso mexe com a cultura local, com a forma de ser. Todas essas manifestações sendo poéticas, elas começam a abrir outros caminhos. A gente sente muito, eu sinto muito, por exemplo, a partir do momento que a gente vai para o Unísio da Silveira, e o Unísio da Silveira se torna um grande encontro sendo poético, em todas as junto com, não só com os artistas, os pensadores, os médicos, as pessoas que estavam lá, mas principalmente no envolvimento do cliente, né, como o doutor Anísio chama, o que eles chamam de paciente, ela chama de cliente, né, porque eles não têm muita paciência mesmo, não são pacientes, eles são clientes, exige que seja atendido. Eu sinto que a partir dali ela modifica muito algumas pessoas. Eu, pelo menos, me modifico completamente naquele sentido. Eu descobri uma coisa legal para mim mesmo, que era, eu vou registrar muito mais o NISE, vou registrar, fotografar e filmar muito mais do que atuar. Mas quando necessitar atuar, eu vou, porque eu tinha um certo receio, eu precisava de ter um espaço de segurança também. Então, depois é que a gente vai se soltando, vai devagarinho. Eu sempre piso muito devagar quando eu chego num canto. Mas depois que eu boto o pé, aí parece que eu já sou de lá, e acabou-se, né? Aí já sai até coisas que não eram para ser ditas. Esse é um momento muito marcante. Um outro momento marcante nele é em Capuí. Depois que ela sai de Jean Luís, é em Capuí, quando a Senopoesia vira uma política pública dentro de Capuí. Né? Nós chegamos a ter um orçamento participativo que a base era a Senopoética, era a Senopoesia. Um orçamento participativo que depois nós somos substituídos por técnicos e o orçamento não funciona mais, e um dia os caras pegam os técnicos e voltam para a gente fazer de novo, os técnicos tentaram aprender, mas só que eles eram técnicos, eles não sabiam chutar a bola. Né? O técnico, ele não sabe, a maioria não sabe nem chutar a bola mais, esqueceu. Mas outro momento ali fantástico que eu sinto, de mudança, de alguma forma, de alguma coisa nova que chega na Senopoesia, é a partir da montagem
do espetáculo O Rei que Pede Socorro, do Buraco do Oráculo. Mais uma vez, assim, há uma modificação nesse processo, ingredientes novos dentro dessa feijoada sendo poesia, ou desse sarapatel sendo poesia, como há também coisas novas dentro do Buraco do Oráculo, que é um grupo, historicamente, de pesquisa, que está sempre no campo da pesquisa. E quando a gente chega no encontro de Mataraca, o último encontro sendo poético Mataraca, eles tem uma ação que é uma ação completamente de despojo, que é uma ação de cena poética. Eles desprezam todo um figurino que eles têm pensado, construído para aquela cena, que tinha lá o rei, que tinha todo o material, se veste de lama e faz o espetáculo mais natural possível. Não era muito figurino que garantia o espetáculo. O figurino era mais um elemento do espetáculo. Né? Então, eles começaram a perceber que aquele espetáculo, sendo poeta, aonde tiver, ele está com o seu espetáculo. Sozinho, se ele é feito com 10 pessoas, você sozinho pode fazer. Se tiver 3, pode fazer. Se não tiver nada, pode fazer. Se não tiver nenhuma roupa para vestir, pode fazer. Então, esses são momentos que são muito fortes, assim, para mim, desses últimos tempos para cá. Eu não sou pensador da cena poesia. Eu faço arremedo. Josi, tem algum momento, alguma coisa que marcou, assim, que atiçou agora com essa coisa de lembro de tal coisa, lembro de tal Eu cena? acho que você me perguntou e eu fugi da sua primeira pergunta, eu vou retomar ela, que é quando você disse que me vê como educadora, lançando mão da cena poesia nas minhas práticas, né? Sim. Então, então, como ato vivencial, como ato de quem experimenta, como quem tem na cena poesia também uma filosofia de vida, uma forma de pensar a vida, e de que o repertório está dentro de cada um de nós, então, em alguns momentos, esse repertório vem, né? E ele vem para dialogar, quer seja na sala de aula, quer seja num evento, quer seja numa live, quer seja no encontro. Semana passada mesmo, eu estava reunida com as colegas para uma atividade, e uma colega disse assim, Josi, você vai dizer qual poema hoje? Eu disse, eu não sei. Aí ela disse, como assim você não sabe? Você não é uma seno-poeta? Aí eu disse, exatamente por isso, por ser uma seno-poeta, e eu não sei o que é que eu vou fazer, porque eu não sei o que é que vocês vão conversar, o que é que nós vamos conversar. Então, o meu poema, ele vem, né? A seno-poesia, ela chega nesse diálogo com o outro. Então, o caso que a Josi coloca aqui, só para completando com ela aqui, para ela pegar de volta, é que o seno-poeta ele necessita ter repertório, que é uma modalidade da cena poesia. O repertório, e aí chega, né? E aí, a partir da conversa, a partir de onde a gente está, a seno-poesia vem. E aí, inclusive, elas me perguntaram, como é que a gente chama? É seno-poeta ou é seno-poetisa? E aí eu fui lembrar, né, que existe uma discussão dentro do campo, né, da questão de gênero, desde a Grécia, que a poesia, né, os poemas, eles estavam muito ligados aos gregos, aos homens. Os homens eram quem dizia as poesias, quem criavam as poesias, e as mulheres estavam fora. Então, o termo poetiza, o termo poetisa, ele nasce numa perspectiva para a mulher como algo inferior. Então, há uma discussão no campo que, sendo poeta, é um substantivo tanto masculino quanto feminino, né? O que vai mudar é a preposição, o que vai mudar é o artigo. Então, a poeta ou poeta, a seno-poetisa ou seno-poeta. Então, há essa discussão e eu prefiro me assumir como a seno-poeta. Até porque a poetisa, né, o homem é tão escuro que já bota assim, o terminal com pisa, né? Tem que ter pisa, né, para falar com mulher, né? Poetisa, tem pisa no meio. Você adiantou a pergunta tinha chegado aqui no ponto, viu? Essa pergunta. Tinham me pedindo aqui para fazer essa pergunta a Josi. E ela adiantou a pergunta sobre o seno-poeta e a seno-poetisa. Né? Fizemos muitos encontros, eu e o Rai, a gente saiu muito para seminários, a nível nacional, de educação, de cada área de saúde, vários. E aí a gente senta na plateia, principalmente nas palestras iniciais, né? A gente senta na plateia
e daqui a pouco, assim, um catuca o outro, quando eu lembro, agora dá para entrar tal poema. Se a gente aprendeu que não tem mais como a gente dizer isso, porque quando a gente diz isso, a gente perde o tempo do poema. A gente tem que entrar. Então, puf, pipoca, e vai embora. Aconteceu com um lance que nós estávamos em Brasília, e aí, terminando um trabalho, que era um trabalho com um movimento de sem terra, junto com o Ministério da Reforma Agrária. Foi uma semana inteira de muita atividade, e tinha a feira. Essa feira ia ser no espaço lá chamado Ulisses Guimarães, que era o Ulisses Guimarães, o maior espaço que tem em Brasília. Um teatro enorme de 5.000 pessoas. E nós fomos já muito à vontade, a gente não estava mais trabalhando. A mulher disse que a gente ia só desfilar na praça, para poder pra mostrar que a gente merecia o cachê. Não era aquilo que a gente tinha feito lá, não. Era a gente desfilando lá que merecia o cachê. E nós fomos, encontramos com o Hugo Manso. Hugo Manso, professor também do IEF, é companheiro de muito tempo. E a gente encontra com o Hugo Manso e começa a tomar uma cerveja. Estava no momento do lazer, né? Tomamos bastante. E fomos abrir para a abertura dentro do teatro. E estavam lá todas as autoridades, ministros e tal, papapá. Entra eu, o raio, não tinha mais lugar, ficamos em pé, quando falta energia. Imagina, falta energia, e o teatro só tinha uma luzinha de serviço que parecia uma vela no meio. Ninguém via nada, então começa a haver um burburinho. Nesse mesmo momento, o raio desce as escadas e desce, ele anda cheio de papel, de sacola, ele desce, e eu daqui vejo ele indo, aí eu vou para o meio. Eu não sabia o que era que ele ia fazer, até que ele desce, entrega essas coisas para uma pessoa que está sentado na frente, e aí ele começa de lá. Eu vim da cratera norte, eu via que ia chegar lá em cima, então eu viro para o outro lado e grito. Eu vim da cratera norte. Então nós começamos a fazer uma coisa que não havia sido combinado. Ele foi do impulso, eu aproveitei o impulso dele para jogar para cima. E nós fizemos o poema todo. E o mais lindo foi 5.000 pessoas dizendo haja arte que dá vida e haja vida que dá arte. Quando terminou, meu irmão, era a polícia atrás da gente. Aqueles caras, polícia federal desses contos, é tudo de paletó, gravata. Para confundir, né? Tudo é bandido usa paletó e gravata, deputado da polícia, senadores, né? E lá veio, eu digo, raia, é polícia mesmo, não tem para onde correr. Estamos lascados, vamos se aguentar logo por aqui. Aí veio televisão querendo fazer entrevista, eu passei tudo para ele, eu estava muito pelado. Eu não tive condição de falar mais nada depois daquilo ali. Eu fiquei mais bêbado depois que disse essa poesia. E nós saímos. Estávamos com um problema enorme. O raio estava com um problema de passagem. A passagem dele estava marcada para uma semana depois. E ninguém resolvia da tal da produção do Ministério. Quando a gente está conversando no outro dia, aí lá, no mesmo dia, noite, aí lá vem o ministro. O ministro vem direto para a gente agradecer que nós salvamos a noite, que estava terrível lá dentro. Ele sufocou, faltou energia, calor, né? As pessoas iam sair todas. E a gente conseguiu segurar. E aí, no outro dia, nós viajamos juntos, comparou a passagem com o raio. Então, até isso a cena poesia resolve. Josi, quando eu joguei, não sei se ele voltou para cá, quando eu joguei a pergunta, eu também fui acendido aqui por uma figura que tem um carinho enorme por você e que aqui e acolá trabalha comigo também, que é o Hugo. Lá lá do Pau dos Ferros, né? Que sempre relata de aulas com você. Não sei se ele foi se orientando ou se foi seu aluno. Né? E fala de você com um carinho enorme, e uma vez ele colocando essa coisa assim, menino, tem hora que ela surge uns poemas, e eu digo, meu Deus, essa mulher decorou isso para essa aula, mas a gente estava em outro assunto e chegou nisso, ela entrou com um poema, não tinha como ela ter decorado. E depois eu vi você também, às vezes, entrar com uma música, com o que é isso? Não sei. Aí eu disse, não, são algumas coisas que você vê de relação entre nós, que a gente tem essa relação, né, de se conhecer há algum tempo, das práticas de poesia e tal, mas, né, como você mesmo já colocou, tá no repertório nosso.
Né? Não é? E aí, o pior é que nesse momento não dá nem tempo de cuspir. Interessante, Emanuel, que já teve assim, muitas coisas inusitadas. A Cenopoesia, ela também, por ser momentânea, ela trabalha com o inesperado, com o inusitado, né? E uma vez eu estava num encontro em Acaraú, acho que já a última cidade do Ceará, já beirando com o Piauí. E o evento, né, a abertura do secretário da Pesca, na época, estava fazendo, e falando da importância dos pescadores aprender, e eu lá no meio da plateia, entro no aprenda o mais simples para aqueles cuja hora chegou, e esse homem fica besta, e ele passou o resto do evento perguntando como foi que eu tinha feito isso, e que aquela fala cabia também, aquele poema com que ele estava falando, e a gente não tinha combinado nada. Eu disse, não, é só a Cenopoesia. Então você tenta mostrar que isso é uma coisa. Da mesma forma como na sala de aula, muitas vezes, nesse momento, há um certo sentimento de descrença quando a gente fala, por exemplo, das tendências pedagógicas, né? Da possibilidade da gente sair de um paradigma liberal para entrar num paradigma mais progressista do campo da educação. E aí uns começam, mas eu acho que isso não vai acontecer, e começam a achar que as coisas, né, numa perspectiva, e eu entro com o poema. Então, eu entro... a injustiça passeia pelas ruas com passos seguros. Os capitalistas se estabelecem por 100, 200, 300 anos. Só a força o garante. Tudo ficará como está. Nenhuma voz se levantará além da voz dos dominadores. E nos mercados de exploração se diz em voz alta, agora que acabo de começar. E entre os oprimidos, muitos dizem, não se realizará jamais o que queremos. O que ainda vive, não diga jamais. O seguro não é seguro. Como está, não é seguro. Como está, não ficará. Quando os dominadores falarem, falarão os dominados. Quem se atreve a dizer jamais? Os caídos que se levantem, os que estão perdidos, que lutem. Quem reconhece a situação, como pode calar-se? Os vencidos de hoje serão os vencedores do amanhã. E o hoje nascerá do jamais. Como pode? A voz que vem dos palácios ser a da justiça. Se lá fora estão os desabrigados. Como pode não ser o embusteiro aquele que ensina aos famintos outras coisas senão a maneira de abolir a fome? Quem na canoa não tem lugar para os que se afogam, não tem compaixão, não, não. Quem na canoa não tem lugar para os que se afogam, não tem compaixão. Quem não sabe de ajuda que cali, cali. Quem não sabe de ajuda que cali, cali. Quem não sabe de ajuda que cali. Que cale a voz. Ei, que cale a voz. Esse poema, né, o Hoje ou Jamais, de Bertold Brecht, eu aprendi ele numa necessidade quando eu fazia o meu primeiro período do curso de pedagogia no ano 2000 e nunca mais saiu de mim. Então, é um repertório e hoje ele, mais do que nunca, é um repertório necessário, né? Às vezes a gente está muito cabisbaixo pensando que esse Brasil, esse mundo que está aí hoje, ele vai permanecer para sempre. Mas o mundo, ele não é. O mundo, ele está sendo. E sendo, ele está o tempo todo se transformando e também nos transformando. Ele é a esperança. Continua como está.
tudo está sempre mudando. O mundo é uma bola de ideias, se transformando, nos transformando. O mundo é uma bola de ideias, se transformando, nos transformando. Abra a cabeça, saia do escuro, não tenha medo Do seu futuro, faça o que sabe para se cuidar. A vida não pode parar, o mundo não vai acabar. A vida não pode parar, o mundo não pode parar. É só ficar sossegado, é só ficar sossegado, minha gente, muito sossegado, porque o mundo é apenas uma bola! Se fosse duas, era um saco. É isso aí, eu acho que eu não, né? Uma coisa na poesia eu aprendi, e com certeza, e com vocês, a hora certa de terminar. Uma energia ótima. Obrigado, Josi. Obrigado, Júnior. Mas vou abrir para vocês se colocarem, né? Para a gente se despedir. Uma coisa aí, para você continuar, tem uma coisa. Vai. Você perde, aprendeu a hora de terminar. Você não vai aprender nunca a hora de começar. Porque não existe hora para começar. Pois é. Vamos nessa, pessoal. Alguém aqui? Sebo Letras Nativas, é o pessoal lá de Santa Cruz. Isso, está com dificuldade de ler o nome. Pessoal de Santa Cruz. Marta Mauene, a filha de Ricardo, também, um dos grandes do Arte Viva. Do Arte Viva, do Início do Campo, em seguida. Júnior, Josi. Obrigado, né? Obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado por estar aqui conversando de novo. Estou doido para ver vocês pessoalmente de novo, para tomar umas canas mais junho e conversar bastante com o Josi. Ouvir ela um bocado, né? Vamos conversar com conversar besteira comigo, né? Conversar besteira comigo, conversar com a Josi, é coisa mais séria. Conversa besteira com o Júnior e Josi cutuca a gente. Eu adoro o Josi, que ela cutuca a gente. Ela adora, e é na hora certa. Ela gosta de cutucar e é uma função necessária entre nós. Quando a gente acha que a coisa está estabilizando, ela vem e bota a gente para repensar algumas coisas. Isso é muito, muito importante, né? Então, obrigado essas pessoas que fazem parte da nossa história também, da história do Movimento Escambo, da história da Companhia Arte e Risco, que não tem como separar. Hoje eu estou numa live ligada ao IF, mas é isso. Né? E fazem parte também dessa história do IFRN Campus Paulo Sferes. Josi como professora, né, também, que passou por lá, e Júnior como essa pessoa que já esteve lá e que ajuda a gente a construir processos de novas possibilidades de processos pedagógicos. A minha ajuda muito, eu brinco sempre com ele, digo, ele é meu melhor desorientador. Judiciário também. Processo judiciário também. Ele é o meu melhor desorientador, que é o cara que, vez por outra, me faz pensar um bocado sobre o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo em sala de aula, o que é que a gente pode construir de novo também. Então é isso, passo a bola para vocês e muito obrigado mesmo, novamente. E vamos nessa. Estamos juntos. Pode ficar à vontade. Bom, então pensar em escambo e nascendo poesia, né? Pensar numa base dialógica, num espaço de problematização, de construção de consciência coletiva, né? De desvelar padrões de exploração e de possibilidade de resistência e de luta popular, né? A Sendo Poesia, para mim, é esse lugar da vivência, né? Então, ao se viver, se compreende o que ela é, embora ela não esteja essa palavra no dicionário e embora ela não tenha um conceito definido, né? Mas ao vivenciarmos a Sendo Poesia, a gente assente
E essa vibração da Sendo Poesia, ela está muito presente nessa forma de organização do movimento Escambo. Então, compreendo a Sendo Poesia a partir desse ato aberto, dessa possibilidade, né, de inacabamento, de momentaneidade, que se faz naquela hora a partir das pessoas que estão ali. É um ato híbrido porque envolve a articulação de diferentes linguagens, artísticas ou não, de saber, de experiência, que possibilita a nossa livre criação, de não precisar nos adaptar a modelos prontos, mas instigar a nossa criatividade, construirmos a partir daquilo que a gente tem, que já está dentro de nós, porque a arte está em nós, não é uma excepcionalidade artística, né? Nós temos repertório, porque nós vivemos e vivemos uns com os outros. Então, somos seres de relação. E é nesse diálogo existencial da Rua da Bala, da Rua de Umarizal, das ruas de Capuí, das ruas de Santa Cruz, da concretude dos contextos, né, dentro do IF, fora das salas de aula, dentro das salas de aula, onde quer que estejamos, esse contexto, ela é possível de diálogo. Então, há uma possibilidade de uma comunicação diferente, que não seja só essa comunicação que está posta, né, de todo esse aparato comunicativo que a gente tem por aí. Mas a Sendo Poesia é, no final, isso, é essa vivência, é essa possibilidade de ser, né, de participação, de protagonismo, de politicidade de cada um, e de transbordar, e de ser algo para além de nós mesmos. É uma forma de ser e estar no mundo, comigo e com o outro. Cuidando de mim, cuidando do outro, cuidando do mundo, a partir dos nossos repertórios, a partir das nossas crenças de um mundo diferente e possível, de formas menos mercadológicas de viver. Como diria e disse a Miadá, o movimento Escambo dá certo porque é um movimento de arte pública. E como arte pública não se encaixa nas formas que a burguesia construiu, que o sistema capitalista construiu. Então, existe porque está fora desse contexto mercadológico. A nossa troca é uma troca diferente, é uma troca para virmos a ser mais. Eu quero dizer poesia ao céu aberto, sem me preocupar se é errado ou certo. Poematizar, eu disse, poematizar, e não só, problematizar o universo. Eu quero, e você quer, eu quero dizer poesia ao céu aberto, sem me preocupar se é errado ou certo. Poematizar, e não só, Problematizar o universo. Quero mais unir o verso. E uno esse verso com a Sendo Poesia e todas as artes que me permitirei ainda fazer. Um cheiro e boa noite. Então, Amanda, eu agradeço o convite, a participação de quem saiu, de quem entrou e de quem voltou, do Raia, Regina, Antônio B., Wagner, o pessoal de Janduís, Valdécio, que entrou aí, a Priscila, enfim, a minha comadre Messia, a Larissa. Foi assim um rebuliço de gente que passou aí, né? Então, agradecer esse povo que veio e mandar um cheiro. A auxiliadora, uma prima minha também está aí, uma defensora da política para as mulheres, né? Lá do bairro Felipe Camarão, lá em Natal, então também dentro da persistência de luta, agradecer por ter vindo também. Eu aproveito e quero agradecer a todo mundo que a Josi agradeceu. O Richard. O parceiro, o Cat, o Lorival, aí, Caicó. Bom, em nome desses dois, em nome dos velhos, dizer que nós devemos a muita gente, a muitas ideias, tanto do movimento Escambo como na poesia. Mas o movimento Escambo, ele presta sempre e prestará eternamente uma homenagem fantástica àquele que veio, que nos possibilitou
discutir sobre o teatro de rua, ao grande mestre Amiadade. A ele, toda a nossa gratidão pela sua participação dos escambos, e esperamos ainda contar com ele no próximo escambo que a gente for realizar. A Karen também, que eu sei que ela fica aí nesse apoio total, né? A Pedro, a Paloma. Ei, palhaço! Cheiro na bunda, viu? E dá alegria, e agradecer também o espaço do próprio IFRN, e que a Seno Poesia e os aprendizados do movimento escambo tenha lugar. E acho muito interessante, Paulo dos Ferros, a partir do seu trabalho, reconhecer isso, Emanuel, né? Reconhecer os mestres, reconhecer a potência do movimento, sobretudo aqui nessa região aqui, a região oeste aqui do estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho também que aproveitar que a Jô tocou aí, porque Paulo dos Ferros, o ano passado, aí eu estou fora do ano, nem eu sei. Foi o ano passado. Eu só sei de uma coisa, de anos, porque eu tenho. Há anos, eu não sei nenhum. Mas agradecer a toda aquela meninada ali, todo aquele jovem, que junto estimulado por Emanuel, fizeram aquela pesquisa fantástica. Eu não tenho tudo, é difícil ter tudo, mas um dia vocês vão conseguir juntar tudo num penis drive para mim e mandar aí pelo Manuel. Para quem tiver, né, para quem está aqui que tiver interesse nas pesquisas, tá lá no canal, Emanuel Coringa e Ciarte Riso, tem lá todos os documentários que estão lá. Aí vou ficar. Quem é o dentista de lá, o canal? Um canal tem que ter um dentista. É outro tipo de canal. Amanhã nós vamos ter também a roda de conversa, né? Roda na Rede com Paulo Freire, onde vamos estar discutindo o espetáculo Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, recebendo como convidados Ray Lima e Vera Dantas, juntamente ao Júnior, ao Richard e ao Luiz Antônio. Quem quiser estar presente, a gente vai estar nas redes sociais divulgando aí o link para amanhã, tá certo? Wagner, já falei muito com você, deixa um abraço, você voltou agora. Cheirão, Wagner Cortez. Para quem não viu ainda, né, não teve a oportunidade ainda de participar de alguma discussão do Paulo Freire, vale a pena, entra lá, vê lá o trabalho do pessoal, que é fantástico, certo? Entrem lá, procura, quem quiser ver mais coisa da gente, procura redes sociais, né, de Jôs, de Júnior, que a gente sabe que é tudo aberto, e vai encontrar referências para chegar até o link. Certo, galerinha? Valeu! Muito obrigado. Quarta-feira, no mesmo horário, com o convidado do companheiro Júnior Miranda. Né? Então, valeu, cheirão para todos. Valeu, um abraço, Manuel. Obrigado pela brincadeira, queridos. Mais uma vez. Todas que participaram. Valeu. Tchau, tchau.